Meus queridos, meus amados irmãos, todos vocês, todos são meus irmãos. Graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Mas uma palavra da verdade, a sã doutrina, mas um entendimento concedido pelo Espírito Santo a cada um de nós. Eu quero, sob o tema, os extremismos dos comportamentos religiosos deixam para trás preceitos importantes como a justiça, a misericórdia e a fé. E eu quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 23, dos versículos 24 ao 29. Eu vou ler o 24, que diz assim: condutores cegos, que coais um mosquito e engoliu um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Depois você lê até o 29, para ganharmos tempo. Então hoje eu quero falar porque o Cristo Nazareno, ele disse: coa um mosquito e engolis um camelo. O porquê que Jesus utiliza dessa figura de linguagem, dessa metáfora, a fim de que eles pudessem entendê-los, alcançar aquilo que na verdade ele queria dizer. Mas a religião, ela lê esses capítulos, esses livros, e adequa esses livros às suas conveniências, aos seus interesses, dando interpretação dentro dos achismos das suas lideranças, porque eles querem alcançar os seus interesses e conveniências. Então tentam fazer com que as pessoas se tornem prisioneiros desse sistema religioso, como um dia nós fomos prisioneiros. Então, o Nazareno, ele faz um sermão às multidões e aos seus discípulos. E aqui no versículo de número 25, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus estava mostrando aos seus discípulos que os fariseus, eles se comportavam desta forma, desta maneira, se preocupando com o exterior, com a aparência. Eles procuravam sempre ocupar os primeiros lugares, queriam estar sempre em evidência, se destacarem mais dos outros, chamar a atenção para si. Então ele começa a criticar fortemente os fariseus e dar-lhes advertências duras. Jesus acusa duramente os fariseus. Essa raça de gente, eles eram extremos na obediência mínima às leis do Antigo Testamento. Eu me lembro de uma certa ocasião, quando um deles
numa parábola contada por Jesus, ele dizia: eu sou diferente de todos os demais, eu guardo as leis, eu jejuo, eu dou dízimo de tudo quanto eu possuo, eu não me prostituo, eu não adultero. Então, ele ali se comportava como um verdadeiro fariseu, quando na verdade ele deveria pedir a Deus o que? Compaixão e misericórdia, como o outro disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eles eram tão exagerados que davam, por exemplo, dízimos, até mesmo contando os ramos das plantas que tinham. Depois você lê em Mateus capítulo 23, versículo 23. Não que eles quisessem ser extremamente obedientes a Deus. Eles não estavam preocupados com isso, em querer agradar a Deus, a se submeter à vontade de Deus. Não! Mas sim chamar a atenção para si e se colocar em destaque diante dos outros. Era assim que eles agiam, era assim que eles se comportavam. Não muito diferente dos nossos dias, quando as pessoas que lá estão pensam que estão agradando a Deus, realizando obras, buscando autojustiças, fazendo tudo que os seus supostos líderes espirituais mandam fazer, quando na verdade eles estão debaixo de preceitos dos homens, dos seus achismos, e não guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o Senhor. O problema era praticar uma obediência para se mostrar aos outros que eles eram mais espirituais. Era assim que esses fariseus estavam se comportando nos dias do Cristo Nazareno. E hoje não tem sido diferente. Nós éramos de lá, vivíamos lá e víamos como muitos agiam dentro dessas sinagogas, querendo aparecer mais do que o outro, estar em destaque, chamar a atenção para si, indo em busca de títulos, porque é assim que eles se comportam. Então, no entanto, por causa do extremismo, eles deixavam para trás outros preceitos mais importantes, tais como a misericórdia, a compaixão, a justiça e a fé, quando eles deveriam praticar, e na verdade eles não praticavam. Eles não eram justos para com os outros, nem tampouco como para si mesmo. Não usavam de misericórdia para com os outros. O mosquito era o menor animal impuro que constava nas leis de restrições alimentares lá do Antigo Testamento. Por isso que Jesus usou o mosquito. Isso está lá em Levítico 11, versículo 23. Então isso fazia com que os fariseus tivessem o hábito de coar suas bebidas, para que não ingerissem um animal imundo e transgredissem essa lei. Então era comum, era de praxe os judeus coar, porque o mosquito, sendo o menor animal ou o menor inseto, era considerado imundo segundo a lei. Então eles coavam para que não engolisse o mosquito. Então Jesus utiliza também o animal maior, impuro também, que constava nas leis de restrições alimentares, que era o camelo. Está lá em Levítico também, capítulo 11, versículo 23. O camelo era um animal fácil de se ver,
quanto o mosquito, não, um inseto. Bem grande era o camelo. Então, lógico que não tinha como engolir. Jesus disse: coais um mosquito e engolis um camelo. Isso é uma metáfora, era uma figura de linguagem. Não era literalmente isso que Jesus quis dizer. Vocês coam um mosquito, mas engole um camelo. Esse animal, o maior, impuro da lei judaica. Jesus então usa essa figura desses dois animais para apresentar uma forte lições aos fariseus. Coas um mosquito e engole um camelo. Jesus estava dizendo que os fariseus haviam perdido o sentido de proporção. Ou seja, se preocupavam demais com as coisas insignificantes. Porque o mosquito, sim, era insignificante. Era um inseto. Um inseto que era difícil de enxergá-lo. Então, eles estavam preocupados com as coisas mínimas, com as coisas menos importantes, como contar as folhas para dizimarem. Preocupado em jejuar mais do que os outros, para que fossem vistos através da desfiguração das suas aparências por passar dias jejuando. Por dizimar e procurar mostrar para os demais que estavam dizimando, ofertando. Então sempre chamando para si. Essas coisas Jesus quis dizer aos fariseus, essas coisas não têm tanta importância quanto a fé, quanto a misericórdia, quanto a justiça. Como eu disse, o homem orou dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Reconheceu que era pecador, que era transgressor da lei e que precisava da misericórdia e da compaixão de Deus. Quanto o outro dizia que fazia tudo, que cumpria tudo e não era como os demais. É assim que se comporta os fariseus. É assim que se comporta os religiosos, tanto nos dias do Cristo Nazareno como nos nossos dias. Então eles não tinham a mesma preocupação com aquilo que era muito maior, que representava as transgressões terríveis, como a hipocrisia. Eles eram hipócritas, mas não estavam preocupados com as suas hipocrisias, com as suas desonestidades. Como tem religiosos hipócritas e desonestos, que pega dinheiro emprestado e não paga, furta energia, água, compra gatunete, vive sendo desonesto para com o seu irmão. Quantos desses vivem na prática da crueldade, da ganância em suas vidas, pensando em ter sempre mais? E muitas das vezes, para conquistar essas coisas, prejudicam os outros. Essas coisas grandes e imundas, tal como um camelo. O que está em vista aqui, nessa mensagem do Cristo Nazareno, é a hipocrisia. Quando nós lá estávamos, éramos também hipócritas. Porque pensávamos que estávamos agradando a Deus e estávamos nos sujeitando à autoridade de supostos homens que se diziam ungidos de Deus, anjos da igreja, debaixo dos seus preceitos, fazendo tudo quanto eles queriam e que mandavam que nós fizéssemos.
Éramos hipócritas, sim. Nós nos libertamos disso quando o entendimento veio, quando o véu foi tirado, quando a mente se abriu, quando nos tornamos adultos espiritualmente falando e deixamos de ser crianças, de se comportar como menina, agir como menino, se alimentando de leite. O nosso alimento hoje é sólido, é um alimento forte, um alimento que faz crescer, que faz avançar, um alimento que faz com que nós entendamos que Deus é único e é soberano, e que Ele reina sobre tudo e todos, e Ele é o Senhor de todos. A honra, o poder, a glória e o louvor é dEle. É único. Somente Deus. Não tem inimigo, não tem adversário. Esse Deus não guerreia, esse Deus não peleja. O que tinha que ser feito, Ele já fez. Nós somos justificados pela fé e tomamos posse de tudo quanto Ele já fez. Somos curados, somos guardados, somos protegidos, somos abençoados, reinamos em vida e descansamos tão somente nele, no Senhor. Então coisas grandes e imundas como essas, tal como o camelo, Jesus disse: vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiado, vocês são demagogo. Diante das pessoas, eles faziam questão de mostrar que estavam coando as suas bebidas para não ingerir um mosquito. Eles faziam isso à vista dos outros, se importando que os outros vissem o que eles estavam fazendo. Mas dentro do estômago deles estavam uma quantidade enorme de carne imunda. Eles, na verdade, se consideravam os donos da lei de Deus, assim como os religiosos de hoje. O céu é da religião evangélica. Deus é tão somente da religião evangélica. A salvação, aspas, no entendimento deles, é tão somente da religião evangélica. Eles são santos, eles são separados. Tudo que se relaciona na questão de melhor são deles, pertence a eles. São aqueles que dizem que para ser salvo tem que ser por meio deles, com a tal pregação de um evangelho que se tem que aceitar Jesus como Salvador, batizar em águas e comer pão e tomar suco todos os meses. Senão está condenado ao inferno como lago de fogo e tormento eterno, aonde ficará para sempre junto de um suposto Satanás como ser espiritual. Eles agem como se eles tivessem uma autonomia para dizer o que deve e o que não se deve ser feito, o que deve ou não se deve ser cumprido. É assim que eles agem. Era assim que os fariseus nos dias de Jesus agiam. Suas peneiras eram falhas. Suas peneiras eram falhas. Eles não tinham cuidado de serem hipócritas. Eles não estavam nem aí. Só viviam na prática da demagogia e da hipocrisia. Sepulcros caiados. Bonito por fora, o exterior, mas uma podridão por dentro. Viviam de aparência, porque é assim que os fariseus e os religiosos agem e se comportam. Então esta é a palavra de hoje. Os extremismos dos comportamentos religiosos deixam para trás preceitos importantes, tais como a justiça, a misericórdia e a fé. Somente quem pertence à sinagoga deles são seus irmãos. Quem não fazem parte desta sinagoga não são seus irmãos. São desviados, são desigrejados. E pessoas que pregam com
esta palavra com autoridade é chamado de falso profeta, como eu sou para eles falso profeta, de anticristo. E se Jesus voltar, nós vamos ficar, todos nós que fomos libertos, que vivemos a liberdade no Espírito, que temos o entendimento, nós vamos ficar, porque o céu é deles, a senha é deles, e nós não pegamos a senha com eles. Eles não entendem que a salvação é na mente. Quando a mente se abre, nós passamos a reinar em vida, amar o próximo como nós nos amamos. Como eu sempre digo, a consciência não pesa mais. Sentimento de culpa, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Temos sim compaixão, temos sim a fé e procuramos viver a justiça de Deus, porque o seu reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Dê um like, por favor. Divulgue e compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva. Não deixe o número de visualizações do meu canal cair. Essas 2 ou 3 últimas mensagens caíram quase pela metade. Estava dando uma média de mais de 1.000, 1.300. E essas 3 últimas não passaram de 500 visualizações. Me ajude divulgando e compartilhando. Vamos fazer com que esta palavra da verdade chegue aos ouvidos dos nossos irmãos, para que eles possam, também como filhos de Deus, uma vez que o véu seja tirado, ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.